Olá, sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Meu nome é Cíntia e nós vamos juntos estudar o Vem Segue-me Novo Testamento. Essa semana estudaremos Mateus 1 e Lucas 1. Vamos aprender sobre 4 personagens: José, Maria, Zacarias e Isabel. Mas antes de nós sabermos quem são essas pessoas e entendermos um pouquinho mais sobre a mensagem que eles têm para nos dar através do seu exemplo, vamos saber quem era Mateus? Mateus era um publicano judeu, coletor de impostos, e ele foi chamado por Jesus Cristo para ser um dos seus apóstolos. Mateus, ele buscava no seu livro, enfatizar principalmente as profecias que foram sendo cumpridas ao longo da vida e do ministério de Jesus. Então, a gente vai ver algumas profecias que foram cumpridas. E quem era Lucas? Lucas era um médico gentil, ou seja, ele não era judeu, que viajava com o apóstolo Paulo, e ele escreveu o seu evangelho após a morte do Salvador, originalmente para um público não judeu, querendo deixar claro que Cristo nasceu para todas as pessoas, independente se são judeus ou não. E é interessante ressaltar também que ele registrou relatos em primeira mão dos acontecimentos da vida do Salvador e incluiu mais histórias envolvendo as mulheres em comparação com os outros evangelhos. Então vamos começar a entender um pouquinho sobre a mensagem que eles gostariam de passar. Como eu disse já para vocês, Mateus, ele queria compartilhar profecias que estavam sendo cumpridas através de Jesus Cristo. Então, vamos ver a primeira profecia? Se nós estudarmos em Isaías 9, versículos 6 e 7, está escrito o seguinte: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Da grandeza desse principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi, grava esse trechinho aí, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Por que eu falei para você gravar esse trechinho na sua mente, do trono de Davi? Porque Mateus, primeiramente, quis citar em Mateus 1 a linhagem de Jesus Cristo, a sua genealogia. E aí ele cita, que Jesus Cristo era filho de Davi, filho de Abraão, e aí foi traçando a sua genealogia até chegar, no seu pai José. Então ele foi narrando a sua descendência, tá bem? E aí depois começa a falar, já no Mateus 1, no capítulo 1, começa a citar como que José recebeu e aceitou o chamado para ser o pai de Jesus. Mas segura aí, não dá para a gente ver José antes de ver Maria. Mateus citou primeiramente José por José ser da linhagem de Davi, e ele queria dar ênfase nessa profecia que havia sido cumprida. Mas nós precisamos ver como foi o chamado para Maria primeiramente, Vamos ver primeiro para Maria? Depois a gente vai voltar para José. Então, em Lucas 1, Lucas, que não era judeu, e ele olhava o ministério do Senhor de uma maneira que era para todas as pessoas, Ele citou a maneira como Maria foi chamada e falou como que o anjo apareceu para ela e conversou com ela, tá? E aí ele foi citado no 26. No começo do capítulo de Lucas, ele fala sobre outros 2 personagens que nós já citamos aqui, que é Zacarias e Isabel. Mas segura aí também, Zacarias e Isabel a gente vai conversar depois e contar a história deles depois. Primeiro a gente vai falar sobre Maria, a mãe do nosso Salvador Jesus Cristo, como foi o seu chamado. Então tá lá no versículo 26.
que fala que um anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada quer dizer noiva, tá? Com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, perturbou-se muito com suas palavras e considerava que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, aí citando novamente, trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E aí, depois que o anjo falou essas coisas tão grandiosas para Maria, ela perguntou para ele: como se fará isso? Pois não conheço homem algum. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí no 36 ele fala sobre Isabel, que nós vamos comentar depois, que era prima de Maria, o que ia acontecer com Isabel. Mas no 37 fala: porque para Deus nada será impossível. Disse então Maria, a resposta de Maria, para deixar também gravado no seu coração e na sua mente aí: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então vamos focar aí no que o anjo falou e como Maria aceitou. Aceitou prontamente. Ela disse que ela era uma serva do Senhor e que ela estava preparada para cumprir o que fosse pedido a ela. Pensa comigo, naquela época era diferente, né? A questão de casamento, virgindade, era tudo tão mais sério, rigoroso, né? Do que nós estamos vivendo hoje em dia. Em nenhum momento ela falou assim: olha, eu vou conversar com José, se ele topa, tá bom? Se ele topar, eu aceito. Não, ela aceitou o seu chamado, entendendo que o Senhor ia prover um caminho pelo qual as suas ordens seriam cumpridas, os seus chamados seriam cumpridos. E aí vamos voltar lá em Mateus para entender o que aconteceu com José e como que foi para ele aceitar isso, né? Quando ele ficou sabendo por Maria o que havia acontecido, no 19, fala o seguinte: então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu num sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e tu chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu até que ela deu à luz o seu filho, o primogênito, e chamou pelo nome de Jesus. Então o Senhor preparou o caminho e permitiu que todas as coisas acontecessem da maneira dele, da maneira correta do Senhor, né? E agora, voltando, vamos agora ouvir quem que era Zacarias e Isabel. Então, em Lucas, a gente aprende um pouquinho sobre esse casal. Fala no versículo 6 que eles eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos,
porquanto Isabel era estéril e ambos eram avançados na idade. Pontos importantes aí para a gente entender. Ambos eram avançados na idade. Isabel era estéril. E o sonho deles, claramente, era eles terem um filho. Porém, mesmo não estando acontecendo o que eles desejavam, eles permaneciam justos e fiéis a Deus. Zacarias, ele trabalhava no templo do Senhor. E um dia, quando ele estava servindo no templo, um anjo apareceu a ele. E no 13 fala o seguinte: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de tua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irás adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, para habilitar ao Senhor um povo preparado. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres novas. Presta atenção numa parte bem interessante, aqui no comecinho, que o anjo falou para ele, né, no 13, que eu já li para vocês. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Quantos anos eles tiveram que esperar por esse momento e para que sua oração fosse ouvida? Mas eles não deixaram de servir. Eles continuaram justos, obedientes e fiéis. E no tempo do Senhor, a sua oração foi ouvida. Coloque isso no seu coração, na sua vida. Tem alguma coisa que você gostaria que fosse realizado e você pede ao Senhor e às vezes tem a impressão de que Ele não está te ouvindo, que não está acontecendo o que você gostaria que estivesse acontecendo? Saiba que Ele está te ouvindo, mas é no tempo dEle. E o tempo dele é o tempo certo. Às vezes nós queremos uma bênção, mas às vezes nós não estamos preparados para essa bênção. Ou a gente precisa aprender com alguma experiência antes. Confia no Senhor. Permaneça fiel. E o Senhor vai te responder e ouvir Ele ouve suas orações, Ele ouve as nossas orações. Depois dessa experiência sagrada de Zacarias, Zacarias ficou mudo e ele começou a falar por sinais. E aí a Isabel então já estava com 6 meses. E lembra que eu falei para vocês que um anjo disse algo para Maria sobre a sua prima? Então, no 36 o anjo falou para Maria: eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Maria, ao ouvir isso, ela encheu, né, de alegria. E aí, no 39, fala que naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada nas montanhas. As montanhas é uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. É mulher, né, gente? Ficou sabendo da novidade pelo anjo, foi apressadamente conversar com Isabel. Mas ela estava muito feliz também com a novidade, né? E quando ela chegou para conversar com Isabel, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então começa a Isabel a exclamar com grande voz:
falando para Maria que ela era bendita entre as mulheres e que como ela poderia ali receber a mãe do Senhor no seu lar. E começa a citar grandiosidades, né, sobre Maria. E depois Maria também fala que ela estava muito feliz, que ela estava muito agradecida ao Senhor, que ele realizou, ela estava aqui, ela fala, né, no 46, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela estava radiante de alegria por esse chamado que ela tinha recebido do Senhor. E aí Maria ficou com Isabel por quase 3 meses e depois ela voltou para sua casa. Então deu o tempo da gestação da Isabel, Isabel deu à luz e nasceu João. Quando as pessoas viram aquele menino que havia nascido, falaram, qual será o nome dele? E aí ela falou, João. E aí as pessoas ficaram, mas como assim? Não vai ser o nome do pai? Não tem ninguém na sua parentela com esse nome? E perguntaram para o pai, qual que é o nome da criança? E o pai falou, o nome será João. Sendo obedientes assim ao que o anjo havia lhe pedido, né? E aí, Zacarias, no 67, fala que Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo, ele começa a profetizar algumas palavras lindas de um pai para o seu filho, dizendo que ele tinha sido chamado por Deus e falando que ele seria o profeta do Altíssimo, que iria adiante da sua face e que prepararia o caminho do Senhor. E aí, ele cita mais algumas palavras, mas no 80 cita que um menino crescia e se robustecia em espírito. Vamos entender alguns pontos aqui importantes, só para a gente finalizar nosso estudo juntos? Cristo precisava nascer de uma mãe mortal e de um pai imortal. Nosso presidente, Russell M. Nelson, disse que não seria possível que a expiação fosse realizada se não fosse dessa maneira. Cristo herdou de sua mãe o poder para morrer. Ela, sendo mortal, passou isso para Cristo. E do seu pai, ele obteve o poder sobre a morte. E dessa maneira ele pôde realizar a expiação de Jesus Cristo, porque a expiação exigia o sofrimento pessoal de um ser imortal. E aí, ainda assim, ele deveria morrer e tomar o seu corpo novamente, tá? Então, esse é um ponto principal, a gente entender que deveria ser dessa maneira, porque Cristo tinha que ser parte mortal e parte imortal para suportar o que ele suportou na expiação, que nós vamos estudar isso durante esse ano, e para que ele pudesse morrer e depois ressuscitar. E aí, com Isabel e com Zacarias, a gente aprende que as bênçãos do Senhor vêm no tempo do Senhor, na maneira do Senhor. E quem somos nós para querermos aconselhar o Senhor, não é mesmo? Será que tem sido tão difícil ponderar sobre o tempo, sobre como as respostas do Senhor estão vindo a nós? Permaneça justo, permaneça fiel, o Senhor vai prover um caminho para que suas bênçãos sejam entregues, tá? Se forem justas e boas, o Senhor vai responder-te. O elder Jeffrey R. Holland disse, por esse motivo, ao trabalharmos e esperarmos juntos pelas respostas a algumas de nossas orações, ofereço a vocês minha promessa apostólica de que elas são ouvidas e são respondidas, embora às vezes não sejam respondidas no momento e na maneira que desejamos. Mas elas sempre são respondidas no momento e da maneira que um pai, onisciente e eternamente compassivo, deve respondê-la. Ele sabe de todas as coisas. E depois que passa algumas situações que a gente fica pedindo,
Depois que acontece, a gente fala assim, nossa, veio no momento certo. Já aconteceu isso com vocês? Veio no momento certo, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E, para finalizar o nosso estudo, os fiéis se submetem voluntariamente à vontade de Deus. Da mesma forma que Maria, às vezes, percebemos que os planos de Deus para a nossa vida são bem diferentes daquilo que havíamos planejado. Nós entendemos ali com a Maria que os seus planos estavam sendo casar com José, constituir uma família, mas o Senhor tinha outro plano para Maria, e ela foi fiel, obediente e aceitou a vontade do Senhor. Sejamos como essas pessoas. Não é fácil, mas que possamos em nosso dia a dia acreditar que o Senhor realmente, Ele é o Senhor que realiza milagres e que nada é impossível para o Senhor. De que Ele ouve as nossas orações e de que quando nós somos chamados para realizarmos algo, mesmo que pareça bem difícil para nós, que possamos entregar nas mãos do Senhor e entender que Ele vai preparar um caminho e Ele vai tornar possível o que nós consideramos impossível. Ele sabe de todas as coisas. Espero que você tenha gostado do estudo. Semana que vem estamos aqui novamente. Tchau, até mais, gente.